Eu vou só mostrar para vocês a teoria por trás disso que a gente está fazendo, tá? Então, assim, ó, primeiro de tudo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então, assim, as três partes, né, de um render realista. Você tem a iluminação, os materiais e a composição da cena, tá? São as principais coisas que a gente tem que atender. Então, a iluminação, que são as luzes, a posição dela vai ter muita influência, tá? O tipo da luz, a potência dela, e a gente vai fazer a cor agora, tá? Os materiais a gente vai ver lá na frente e tal, e a composição da câmera também, beleza? E aí você tem que lembrar o seguinte, não adianta você fazer um projeto, um render muito realista de um projeto ruim, tá? Por isso que eu coloco aqui embaixo uma frase que eu mesmo cunhei, que não adianta fazer um render real de um projeto ruim, tá? Uma bosta bem renderizada, ela só vai feder mais bonito um pouquinho, mas não vai ficar bonito, beleza? Aqui, a gente tem uma iluminação, alguns exemplos de iluminação, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo nessas opções aí, tá? Tá. Então aqui, ó, a gente tem o mesmo objeto sendo iluminado de maneiras diferentes, tá? O que a gente tem que tirar dessas quatro iluminações? Se você ilumina de modo flat, que eles chamam de modo chapado, tá? Não vai funcionar. Você não vai ver relevos, tá? Você não vai ver a volumetria do corpo da mulher. Então vai ficar tudo branco ali e não é isso que a gente quer. Quer enaltecer o objeto, tá? Se a gente iluminar com uma luz só, sem a outra rebatida, você vai perder detalhes. Então vamos supor que isso aqui fosse uma casa, né? Ou fosse um interior. Um dos lados dos objetos ia ficar preto. A gente não ia ver os detalhes dele, tá? E por sua vez, quando você coloca duas luzes iguais, idênticas de um lado ou do outro, o resultado é pior ainda. Por quê? Porque vai dar uma simetria que até confunde o cérebro da gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre iluminar de maneira hierárquica, com um principal e um secundário, tá? Essa luz ela pode ser primária, secundária, ou primária, secundária, ou até assim, primária, secundária, tá? Só não pode ser primária e secundária as duas do mesmo lado, aí não adianta, tá? Então, tem que ser sempre ou uma de cada lado, ou uma em cima, outra do lado, tá? Tem que sempre usar essas opções. E um dado importante, as luzes não podem vir de encontro pra gente nem de costa pra gente, tá? Daí a gente perde essa noção. As luzes sempre tem que ser direcionais, de um lado para o outro. Assim você sempre vai conseguir o melhor resultado dos renders, tá? Então a gente usa a questão da primária e secundária, vai usar sempre o Radiant Power nos watts, né? E a gente vai conseguir daí, vocês percebem, nesse último caso, a iluminação está mais bacana. Então, está iluminando de um lado forte e do outro está ressaltando a silhueta, a volumetria do objeto. Beleza? Então, isso que a gente quer. Aqui você vai ter alguns exemplos, ó. Você, quando está renderizando um objeto só, você pode até usar esse artifício de colocar a luz de frente para você, porque a gente quer ressaltar o objeto e as reflexões dele. Mas num projeto de interiores ou numa casa externa, não vai ser esse o caso. Então, esse aqui é por exemplo, como é que fala? Uma exceção à regra, né? Aqui no caso, mesma coisa, ó. Uma iluminação ruim, mood, né? Então, assim, não é que é ruim, para esse caso é bacana. Mas para quando você quer apresentar o projeto, não fica legal, porque você perdeu toda a coloração aqui das costas dela. Aqui mesma coisa, ó, iluminação de frente. Você perdeu a volumetria do objeto.
De costa, pior ainda, a gente só vê a silhueta, tá? Aqui já vai ter o exemplo de um bom render, tá? Você vai ter uma iluminação de um lado e a do outro, uma forte e uma fraca. Aí a gente tem umas reflexões bem bacanas e uma luz linear vinda de um lado para o outro, beleza? Aqui, como eu mostrei uma moça nua lá, agora eu vou mostrar um cara seminu, né, para ter o equilíbrio aí das coisas. Então esse também é o mesmo caso. Ó. A gente ilumina de um lado e do outro, olhando de frente o objeto, e nesse caso tem até uma luz no fundo, tá? Mas as principais são as laterais. Aqui é só um exemplo de que as luzes elas não precisam ser a luz mesmo. O spot ele pode ser algo representando esse spot. Uma janela pode ser algo representando a janela. Não precisa ser uma janela mesmo. Você não precisa trazer um bloco de... Se ela não aparece no teu render, você não precisa trazer um bloco de cortina, de veneziana. Você pode dar um migué de veneziana com um plano recortado mesmo, tá? Igual na realidade a gente faz. Beleza? Isso então é a teoria por trás disso aqui.